Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou começar uma série de 5 mensagens que são as lições missionárias, tá bom? Que os missionários ensinam antes das pessoas se batizarem na igreja. Então eu vou compartilhar essas 5 mensagens. Hoje eu vou fazer a mensagem número 1, que se chama A Restauração. Tá bom? E essas lições aqui eu decidi colocar no canal e compartilhar com vocês porque vai servir para futuros missionários que querem ir para o campo missionário, compartilhar o evangelho. Então vocês podem assistir essa mensagem várias e várias vezes aqui no YouTube, tá bom? Para treinar, para que quando vocês chegarem no campo missionário, vocês já estão mais adeptos à mensagem. Também para pessoas que saem com os missionários. Muitas vezes vocês ensinam e nem percebem, né? Os missionários, eles pegam, você pode prestar um testemunho sobre o livro de Mormon, ou sobre algo. Você está ensinando e às vezes você não percebe, tá bom? Mas seria bom você acompanhar essa mensagem para você saber o que os missionários ensinam, para você poder ajudar eles nas mensagens. Também essa mensagem aqui, ela vai ser muito útil para missionários de ala. O que são os missionários de ala? Na igreja, depois que a pessoa se batiza na igreja, ela vai receber as mesmas lições missionárias, só que agora pelos membros da igreja que receberam o chamado de missionário de ala. Esses missionários de ala ensinam as famílias que foram batizadas na igreja novamente, reforçando aquilo que eles aprenderam, tá bom? E também essa mensagem aqui serve para pessoas que querem conhecer a igreja, tá bom? Então as pessoas que querem conhecer o que nós ensinamos, o que nós praticamos, essa mensagem aqui também ela é válida. Bom, então essa vai ser uma série de 5 mensagens e no intervalo de cada mensagem eu vou estar compartilhando entre as mensagens um acompanhamento, porque após a pessoa compartilhar a mensagem, ela precisa, os missionários vão lá e faz um acompanhamento, como é que a pessoa desenvolveu ou cumpriu os compromissos firmados na primeira mensagem. Tá bom? Então eu vou começar aqui a mensagem com vocês hoje. Eu quero fazer essa mensagem bem prática, tá bom? Então eu vou fazer como se eu estivesse ensinando também. A mensagem, ela é como uma conversa com as pessoas, né? Mas aqui não vai dar para mim estar fazendo perguntas e vocês respondendo. Mas numa mensagem prática, você vai fazer perguntas e responder. Então eu vou fazer certas perguntas aqui e eu fico até imaginando a resposta de vocês, tá bom? Essa mensagem eu vou começar ela com uma oração. Sempre ao começar a mensagem nós começamos com uma oração, né? Quando os missionários vão ensinar ali. A oração, então a gente explica um pouco o que é a oração. A oração é uma conversa com Deus. Em primeiro lugar, nós devemos chamar a Deus, né? Nosso Pai que está no céu. Nós chamamos carinhosamente nosso Pai Celestial, tá bom? E depois a gente agradece e pede coisas que nós queremos a Deus nessa oração. Então a oração ela é bem espontânea. E para finalizar a oração, nós terminamos em nome de Jesus Cristo e falamos amém. Na igreja de Jesus Cristo, nós oramos, uma pessoa ora, né, para todas as demais. E aí, se as outras pessoas que estão ali naquele ambiente concordam com aquela oração, é só dizer amém no final, que significa assim seja, concordando com as palavras que foram ditas. Tá bom? A própria palavra oração, eu gosto muito dela na nossa língua portuguesa. Porque se você pegar uma letra C e colocar na frente da palavra oração, fica escrito coração, né? Então a oração, ela vem do coração. Então agora eu peço licença para vocês, eu vou iniciar essa mensagem com uma oração, tá bom? Nosso querido e amado Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, pelo seu amor, nós te amamos e viemos te pedir que o Senhor possa nos ajudar a compreender a sua palavra por meio dessa mensagem. Pedimos-te também que o seu Espírito possa estar conosco e tocar em nós, falando sobre as verdades do teu Evangelho. E que essa mensagem possa tocar o coração de demais pessoas. Que todas as pessoas, Senhor, que ouvir essa mensagem, o Senhor possa colocar na mente e no coração dela alguém que possa estar precisando dessa mensagem, que ela possa compartilhar com essa pessoa e que possa produzir frutos, né? Que possa ajudar demais pessoas. Esse é o propósito. Pedimos ao Senhor que possa me abençoar para compartilhar essa mensagem e as demais pessoas que vão recebê-la também. Essa oração nós fazemos no sagrado nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém.
Muito bem, muito obrigado por estarem aqui e ouvir essa mensagem aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual é a sua profissão? O que você gosta de fazer? Bom, eu trabalho com retífica de motores, então eu sou um mecânico, né? Eu gosto de mexer na parte da mecânica, né? Na parte da retífica ali. Mas também eu tenho uma outra profissão que é eletricista. Eu gosto de mexer com elétrica também, elétrica de casa, predial, residencial. Eu gosto dessa parte também, né? E você, qual é a sua profissão? O que você gosta de fazer? Você já parou para pensar qual é a profissão de Deus? Se alguém te perguntasse, o que você acha que Deus está fazendo nesse momento agora? Qual é a profissão de Deus, né? Então eu fico imaginando e eu lembro de uma escritura que Deus falou a Moisés, né? O que ele faz, o que você imagina que Deus está fazendo nesse momento, né? Bom, na verdade, Deus ele falou a Moisés dizendo, tá bom? Assim, eis que esta é a minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Ou seja, o trabalho, a obra de Deus é trazer salvação aos seus filhos, né? Que excelente! E também não só a obra de Deus, também a felicidade. Essa é a obra e a glória de Deus. Ele se enche de glória em nos ajudar a voltar à presença dele. Tá bom? Então, essa é a profissão de Deus. Imagina só, a profissão de Deus é cuidar dos seus filhos e ajudar com que nós possamos voltar à presença dele um dia. Isso é fantástico, eu gosto de pensar sobre isso. E como que Deus ele nos ajuda a saber a vontade dele para nós voltarmos a viver com ele? Bom, primeiramente ele quer que nós sejamos salvos individualmente, claro, mas também ele quer que nós sejamos salvos em família. Então o plano que o Pai Celestial criou, ele é um plano que envolve toda a família. Aliás, a família é a unidade social mais importante aqui nessa terra e também vai ser na eternidade. Então o Senhor ele criou um plano para salvar a nossa família. Mas como nós podemos ter ciência desse plano? Como nós podemos saber a vontade de Deus? Bom, tem vários métodos que Deus ele utiliza para que nós possamos saber a vontade dele. Uma delas é o Espírito Santo. O Espírito Santo toca em nosso coração, nos guia para saber a verdade. Você sabia que toda vez que nós lemos as Escrituras, o Espírito Santo ele toca no nosso coração? Verdade. O Espírito Santo ele tem um papel de testificador. Ele é um consolador, mas também ele é um testificador. Ele confirma as verdades que nós aprendemos. Isso faz das Escrituras um livro diferente de todos os livros da Terra. Porque um livro a gente lê, a gente pode se emocionar com aquilo que a gente está lendo, tudo. Mas as Escrituras não, é diferente. É um Espírito que toca em nós, né? E a gente se sente diferente por conta do Espírito Santo. Então esse é um papel do Espírito Santo. Então já desde agora eu gostaria de fazer uma promessa para vocês, mediante ao Espírito Santo, mediante ao papel do Espírito Santo, tá bom? Eu prometo a vocês que se vocês prestarem atenção nessa mensagem, vocês vão poder saber por si mesmo que essa mensagem é verdadeira pelo poder do Espírito Santo, como está registrado lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, os frutos do Espírito Santo, né? Que é amor, paz. Você vai se sentir diferente ao prestar atenção nessa mensagem. E é por meio do Espírito Santo que nós podemos saber a verdade de todas as coisas. Então o Espírito Santo é um meio de nós podermos nos comunicar com Deus. Outro meio também que Deus revelou para que nós possamos saber a vontade dele, ele chama profetas, tá bom? Então, desde a antiguidade, ele chamava profeta. Vocês lembram do nome daquele profeta que abriu o Mar Vermelho? Moisés, né? Então, Moisés, ele foi um profeta. Então, Deus, ele deu a Moisés os 10 mandamentos, tá bom? E ele passou para o povo. Então, veja que um profeta, ele serve de intermediário entre nós e Deus. Deus passa a vontade dele ao profeta e o profeta registra essas verdades, né, no que nós chamamos de escrituras, e a gente lê e fica sabendo qual é a vontade de Deus, e o Espírito Santo confirma em nós e nos ajuda a passar pelas mudanças que nós precisamos fazer. Então um profeta, ele é a ligação entre nós e Deus, tá bom? Um outro profeta, tem vários profetas, né, que nós conhecemos aí. Tem o profeta Isaías. Qual o nome daquele profeta que construiu uma arca, né? Noé, ele construiu uma arca. Então veja que
em cada época da vida, em cada época e fases aí, Deus ele chamou profetas diferentes para avisar o povo coisas diferentes, tá bom? Porque na época, por exemplo, de Noé, ele teve que receber a revelação de que tinha que construir uma arca para a salvação da família humana, tá bom? Então assim por diante. Então Deus ele chama profetas aqui na terra para falar a sua vontade, tá bom? Mas será que todo mundo que ouve os profetas, né, eles seguem os profetas? Não, não, né? Claro que não. Muitas pessoas, elas se rebelam contra a vontade de Deus e não dão ouvido às palavras de Deus por intermédio do profeta. E aí essas pessoas, inclusive, começam a matar os profetas, muitos relatos bíblicos, né, de profetas que foram mortos, né, martirizados aí. Então, as pessoas vão contra a palavra de Deus. Isso tem um nome também. Quando as pessoas vão contra a palavra de Deus, nós chamamos de apostasia. Tá bom? Essa palavra apostasia significa afastamento da verdade. A pessoa se afasta da vontade de Deus. E a apostasia pode ser uma apostasia pessoal, a pessoa mesmo se afastar, não querer cumprir os mandamentos de Deus, se afastar da presença de Deus também. E também pode acontecer a apostasia em toda uma geração, em toda uma nação, como aconteceu em relatos bíblicos, né? Em tempos que não tinha um profeta de Deus ali. Por quê? Porque o povo foi tão rebelde que eles ensinavam os seus filhos, né, a matar os profetas. Então Deus ele deixava um tempo a terra sem profeta. Mas novamente Deus ele nos ama. E novamente ele levanta um novo profeta e começa de novo o trabalho de evangelização, de compartilhar ali a vontade de Deus para seus filhos. Bom, então é assim que Deus ele age. Tem uma parte aqui na Bíblia que eu gosto muito de compartilhar quando eu falo sobre a apostasia, esse afastamento da verdade, tá bom? Eu gosto muito aqui de Salmos 74:9. Deixa eu pegar aqui e abrir. Salmos 74:9. Deixa eu pegar aqui no Velho Testamento. Essa escritura, ela vai falar o seguinte aqui. Salmo 74, versículo 9. Eu não deixei marcada aqui, mas eu lembrei dela agora, nesse momento, e quis compartilhar com vocês. Aqui diz o seguinte: já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, e nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Olha só que interessante, dentro da Bíblia está mencionando uma época, dizendo, né? Já não vemos os nossos sinais. Cadê os sinais? Cadê os profetas que faziam sinais, né? Moisés abriu o Mar Vermelho, Noé construiu a arca. Cadê os sinais, né? Ele falou, já não há profeta. Olha só que triste. Uma época dentro das escrituras aqui mencionando que não havia profetas, né? Já não há profeta. E nem há entre nós alguém que saiba até quando isso vai durar. Até quando Deus novamente vai chamar um profeta. Então é interessante ver que dentro das escrituras menciona uma época em que não havia profeta e que as pessoas estavam sentindo falta do profeta, mas não sabiam até quando isso iria durar, até quando Deus deixaria de chamar um profeta, né, para chamar novamente, começar ali o trabalho novamente. Então, em várias épocas isso aconteceu, tá bom? Em certo período de tempo, Deus ele não deixar um profeta na terra. Por quê? Por conta da rebeldia das pessoas, por conta delas se afastarem de Deus, tá bom? Então vamos continuando aqui a mensagem. Eu queria compartilhar com vocês que mediante a tudo isso que eu vou compartilhar, uma das mensagens vai falar muito sobre a expiação de Jesus Cristo. Na verdade, a expiação de Jesus Cristo, o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, ele é o ponto central da nossa mensagem, tá bom? Nada, né, sem a expiação de Jesus Cristo funcionaria. Nada faria sentido. Não faria sentido um profeta pregar ou a gente se arrepender se a gente não pode ser salvo. Mas nós somos salvos mediante a expiação de Jesus Cristo. Então eu quero compartilhar com vocês aqui que a expiação de Jesus Cristo é o ponto central de nossa mensagem. Tá bom? Vamos continuar aqui falando sobre essas dispensações, né? Porque o que acontece? Lá em Amós 3, capítulo 3, versículo 7, diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então sempre quando Deus vai fazer algo, ele chama um profeta
e fala a vontade de Deus ali, para que o povo possa ter ciência do que está acontecendo, tá bom? Então Deus ele sempre chamou o profeta. Eu gosto muito aqui também em Hebreus, né? Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, que diz aqui, versículo 1 e 2, dizendo assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Olha só que interessante, aqui é no Novo Testamento, né? Ele falou que antigamente Deus falou por muitos profetas ao povo, né? Aos povos ali. E agora, no meridiano dos tempos, ou seja, ali na época de Jesus Cristo, Deus enviou o seu próprio Filho para pregar o Evangelho. Tá bom? Então é interessante ver sobre isso, que até o próprio Filho de Deus veio aqui na Terra e compartilhou a mensagem. Mas algo interessante, né? O que Cristo fez? Eu já falei, o ponto central de nossa mensagem é a expiação de Jesus Cristo. Mas também, ao vir aqui na Terra, ele organizou, né, a igreja dele para que nós pudéssemos seguir. Tá bom? A gente pode ver isso lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando diz assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Cristo ele chamou 12 homens, 12 apóstolos, e colocou a mão sobre a cabeça desses apóstolos e conferiu a eles a autoridade do sacerdócio para que eles pudessem ministrar o evangelho, né? E aqui ele está dizendo a Pedro que é sob esta pedra que edificaria a minha igreja. A pedra que Cristo está mencionando aqui é óbvio que é Ele mesmo. Cristo é a rocha, Cristo é essa pedra, essa rocha. Então o Evangelho, né, a igreja de Cristo tem que ser alicerçada sobre Cristo. É isso que ele está falando aqui, tá bom? Mas ele também chamou apóstolos e profetas para dirigir a igreja dele. Olha só o que é mencionado aqui em Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Então aqui o apóstolo Paulo ele foi bem incisivo a falar, né, que quando nós nos batizamos, né, porque tem a casa de Israel e tem os gentios, que são as outras nações. Então, mesmo que nós somos gentios de outras nações, ele fala que quando nós nos batizamos, nós deixamos de ser gentil, né? E nós nos tornamos concidadão dos santos. Santos era chamado o nome dos membros da igreja de Cristo na época de Cristo, né? Na época ali o apóstolo Paulo fala aos santos de Corinto, aos santos de Efésio, e aqui ele fala novamente, né? Então ele fala que quando nós nos batizamos, nós nos tornamos concidadão dos santos e da família de Deus. Você entrou para a família de Abraão, Isaac, Jacó, a família de Deus, tá bom? É isso que significa aqui. E aí ele cita aqui, alicerçado sobre o fundamento. Qual é o fundamento, né, da igreja de Cristo? Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Na qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Bom, já é de deduzir, né, que se os homens eles rejeitaram os profetas, né, certamente também eles rejeitariam a Jesus Cristo. Bom, e isso aconteceu. Inclusive, crucificaram o nosso Salvador. Então, eles rejeitaram seus ensinamentos e o condenaram à crucificação. Mas, ao terceiro dia, como nós sabemos, Cristo ressuscitou. E ele apareceu aos seus apóstolos, né? E ele designou eles para que eles continuassem compartilhando o Evangelho. E eles continuaram, como Paulo, aqui eu acabei de mencionar, e outros apóstolos, né? E profetas. E aí, só que o que acontece? A perseguição continuou, né? Se eles perseguiram o Filho de Deus, quanto mais ali as pessoas, né, que estavam compartilhando o Evangelho, a gente vê que houve uma grande perseguição, de modo que esses apóstolos acabou sendo mortos, né? Paulo foi decapitado, Pedro foi morto, vários profetas, apóstolos foram mortos, né? Nós temos aí no Novo Testamento, Estevão foi apredejado, né? Estevão era um dos 70 ali escolhidos, né, por Deus também. Então a gente vê que o povo novamente entrou em apostasia e estavam matando os apóstolos e profetas. Já parou para pensar, né? Por que a Bíblia parou de ser escrita? Porque mataram os apóstolos e profetas. Então parou de ter ali essas revelações mencionadas e escritas, tá bom? E aí, então, é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, né? Que essa apostasia novamente começou. Depois de Jesus Cristo ali, a sua ressurreição, ele chamou os apóstolos ali, deu autoridade, eles continuaram o trabalho,
E o trabalho ele continuou cerca de 70 anos, né? Foi a Igreja de Cristo então sobreviveu ali até os 74 anos depois de Cristo, mas depois findou por conta novamente ali da apostasia, de terem matado. Então novamente aconteceu aquele padrão do Senhor deixar um tempo na terra sem profetas e sem apóstolos, tá bom? Então foi isso que aconteceu. E eu quero compartilhar com vocês a respeito disso, tá bom? Que em nossa época nós acreditamos também que Deus ele levantou um profeta e que ele fala a nós nesses dias, tá bom? E aí eu gostaria de compartilhar a experiência que começou com o primeiro profeta em nossa geração, né? Em nossa época aqui. Bom, em 1820, lá nos Estados Unidos, tinha um rapaz chamado José Smith, tá bom? E ele tinha 14 anos de idade. A sua família, né, eles gostavam de ir nas igrejas, só que tinha muitas igrejas ali na época, já em 1820. E ele queria filiar-se até uma das igrejas. Mas cada igreja que ele ia era diferente e interpretava as escrituras de maneira tão diferente uma da outra que ele ficava confuso. Ele falou, qual interpretação que está certa aqui, né? Ele ia numa igreja, aquela igreja falou, a minha igreja é a igreja de Deus. Ele foi numa outra igreja, a outra igreja falou, não, a minha que é a do Senhor. Você tem que se batizar aqui. E ele ficou confuso sobre isso, mas ele queria fazer a vontade de Deus. E ele queria saber qual dessas igrejas era a igreja correta para ele saber. Ele deduziu por si mesmo uma coisa. Se nós temos um único Deus, né, um Deus só, por que tem várias igrejas diferentes? Porque nenhuma igreja ensina uma coisa, na outra ensina outra coisa diferente, inclusive doutrinas e mandamentos diferentes um dos outros, né? A gente pode ver, nenhuma igreja pode usar calça, na outra não pode, nenhuma pode jogar futebol, na outra não pode. Nenhuma se devolve o dízimo, na outra não tem pagamento de dízimo, né? Inclusive em nossa época, né? Se você quiser uma igreja de acordo com o seu perfil, você acha, né? Se você quiser achar uma igreja na qual pode beber bebida alcoólica, existe essa igreja, né? Se você quiser uma igreja que não tem o dia do Senhor para adorar, né? Que eles falam, todos os dias é dia do Senhor, também existe essa igreja. Então parece um menu, né? Na verdade, hoje em dia. Mas na época de Joseph Smith, também tinha esse problema. Tinha várias religiões ali e ele queria saber a qual delas ele deveria filiar. E ele decidiu, então, começar a consultar a Bíblia, buscando ali na Bíblia para saber qual das igrejas ele deveria filiar-se. Até que ele se encontrou com uma escritura em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Né? Na verdade, eu gostaria de ler aqui um pouquinho das palavras de Joseph Smith a respeito disso. Né? Ele diz aqui, deixa eu ver se eu... Ele diz aqui, ó. Em meio à inquietação extrema causada pelas controvérsias desses grupos religiosos, um dia ali na Epístola de Tiago, né, capítulo 1, versículo 5, ele fala que em meio a essas divergências de opiniões, né, ele ficou muito confuso. Mas ao encontrar esse versículo que diz o seguinte, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto. Bom, essa mensagem ela é bem clara, que Deus ele não lança em rosto, ele não vai lançar em rosto ou jogar na sua cara, eu tô te falando a verdade aqui, alguma coisa assim, e que ele dá liberalmente, né? Então, esse versículo ele tocou muito fundo dentro do coração de Joseph Smith. Por quê? Porque ele estava orando, buscando a Deus para saber qual religião ele deveria afiliar-se. E aí ele se depara com essa escritura que entrou grandemente forte no coração dele, né? E aí ele teve a consciência, né, de que ou ele deveria perguntar a Deus, como aconselhava Tiago, né, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, ou senão ele ia continuar sem saber. Né? E ele refletiu várias vezes sobre essa escritura e ele sentia cada vez mais forte que era isso que ele deveria fazer, perguntar a Deus. Então ele foi até um bosque perto de sua casa e ali ele se ajoelhou e iniciou a fazer uma oração. Né? E no momento em que ele está orando ali, buscando a Deus, o próprio Pai Celestial e Jesus Cristo aparecem a ele nessa oração, tá bom? Na verdade, eu gostaria de descrever a experiência de Joseph Smith nas próprias palavras dele, tá bom? Ele disse assim, enquanto ele estava orando, eu vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia pouco a pouco, gradualmente, até cair sobre mim.
Quando a luz pousou sobre mim, eu vi dois personagens, cujo esplendor e a glória desafiam qualquer descrição. Pairados no ar, acima de mim, um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse: Este é meu filho amado, ouve-o. Em resposta à oração de um rapaz de 14 anos de idade, Deus o Pai e Jesus Cristo apareceram a ele naquela manhã. O propósito de Joseph Smith ter orado a Deus era saber qual das igrejas ele deveria afiliar-se. Deus respondeu que naquele momento a igreja dele não estava na terra ainda, bom, que a igreja dele ainda não havia sido restaurada e que ele deveria esperar por mais informações. Bom, então Joseph Smith, ao receber essa grande visita do Deus o Pai Jesus Cristo, foi algo fantástico. Eu gostaria até de compartilhar o meu testemunho. Eu sei que Joseph Smith, ele foi um profeta de Deus, que ele foi chamado por Deus para ser um profeta. Né? Não porque os missionários compartilharam comigo essa experiência, mas porque eu tive a oportunidade de orar a Deus e perguntar se realmente José Smith ele foi um profeta de Deus. Então, conforme eu compartilhei no início dessa mensagem, que por meio do Espírito Santo você pode saber a verdade de todas as coisas. Então é por meio do Espírito Santo. Eu acho incrível o papel do Espírito Santo, pois eu não preciso ir até Jerusalém, né, para ver lá para ver o túmulo do Salvador Jesus Cristo vazio, para saber que ele ressuscitou. Nós sabemos disso por meio do Espírito Santo. Quando nós lemos nas Escrituras, o Espírito Santo confirma em nós essa verdade. Então a gente sabe que é verdadeiro, por conta do Espírito Santo. Então, por meio do Espírito Santo também, eu não preciso estar lá no bosque, lá nos Estados Unidos, para ver que Deus, o Pai Jesus Cristo, apareceu a Joseph Smith. Por meio de uma oração, eu pude sentir que realmente Deus ele chamou esse profeta. Bom, falando um pouquinho aqui, né, como você pode saber que Joseph Smith ele foi chamado por Deus, que ele realmente é um profeta? Bom, porque o próprio Cristo, né, ele ensinou para nós que haveria falsos profetas, não ensinou? Isso está lá em Mateus capítulo 7, ele fala que existiria falsos profetas, inclusive falou para nós tomarmos cuidado com esses falsos profetas. Então, como eu posso saber se um profeta ele é de Deus ou se esse profeta não é de Deus, tá bom? Bom, o próprio Salvador Jesus Cristo responde a essa pergunta lá em Mateus capítulo 7, versículo 20. Ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. Então é pelo fruto que se conhece a árvore, tá bom? Por acaso, né, como ele diz, né, se colhe figo dos abrolhos, dos espinheiros? Não, né? Tem que ser uma árvore boa para produzir bons frutos. Então, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus Cristo estava falando sobre os profetas. Então eu gostaria de compartilhar com você agora, nesse momento, um fruto que veio de Joseph Smith. Um fruto que, se você souber que esse fruto ele é verdadeiro, você vai saber que Joseph Smith ele foi chamado por Deus. Então eu quero apresentar aqui para vocês um livro, que é o Livro de Mórmon, tá bom? O Livro de Mórmon. Eu vou fazer uma explanação aqui rapidinho o que é o Livro de Mórmon para vocês. O Livro de Mórmon, ele é comparável à Bíblia, tá bom? Ele também é escrito de profetas. O Livro de Mórmon, né? Estou aqui o Livro de Mórmon, ele fala capa a capa sobre o nosso Salvador Jesus Cristo, tá bom? E Joseph Smith, ele não escreveu esse livro, tá bom? Joseph Smith, ele traduziu esse livro. Ele pegou o livro de uma língua antiga e traduziu para a nossa língua, tá bom? Então, Joseph Smith, ele foi o tradutor deste registro, porque é um registro antigo, tá bom? Ele é semelhante à Bíblia, como eu falei, é um registro muito antigo. Então, eu vou compartilhar um pouquinho sobre ele. Mas, só mencionando, Joseph Smith, ele não escreveu o Livro de Mórmon, ele apenas o traduziu, tá bom? Então, por isso que eu falo, pelos seus frutos os conhecereis. Se você souber que esse livro aqui, o Livro de Mórmon, ele é verdadeiro, você vai saber que Joseph Smith, ele foi chamado por Deus e que ele é um profeta. E se você souber que Joseph Smith, ele é um profeta de Deus, você vai saber que Jesus Cristo novamente restaurou a igreja dele aqui na terra. Qual que é a diferença, né, entre restaurar, né, a igreja
e reformar. Nós conhecemos os reformadores, né, que protestaram contra a igreja na antiguidade, e aí foram surgindo várias igrejas, né? Temos lá Martinho Lutero, várias pessoas que foram contra determinada igreja, e até hoje, né, nós vemos uma pessoa que não concorda com uma determinada religião, vai lá e abre a sua, e assim nós temos muitas e muitas religiões hoje em dia. Eu gostaria também de prestar o meu testemunho e gratidão a esses reformadores, tá bom? No passado, que eles fizeram uma reforma, né? E começaram a ver que havia coisas erradas em tal igreja e começaram a formar outras igrejas. E isso abriu portas para a pregação do evangelho. Olha só que interessante. Na época de Joseph Smith, em 1820, já havia várias igrejas, né? Então eu sou grato por essas pessoas, pelo trabalho que elas fizeram. Eu tenho certeza que essas pessoas foram chamadas por Deus, inspiradas por Deus, para dar abertura ao evangelho, né? Muitas pessoas foram martirizadas por conta de traduzir a Bíblia, por conta de fazer o evangelho chegar até nós. Mas vamos voltar aqui a esse trabalho aqui, né? Joseph Smith, ele traduziu o livro de Mormon. O livro de Mormon, tá bom? Ele é um registro de profetas antigos, de um grupo de pessoas, né, que saiu lá de Jerusalém, há 600 anos antes de Cristo. Né? Eles saíram de Jerusalém e vieram, né, por meio de uma embarcação, vieram para aqui, para as Américas. E aqui eles deram início a uma grande civilização. E Deus continuou a chamar profeta entre esses povos, né? E ali fazendo batismo, tudo. Então Deus continuou a chamar profetas entre esse povo. E o registro desses profetas se encontra aqui, no livro de Mormon. Nessas épocas aqui, dentro do livro de Mormon, nós podemos achar aqui épocas de guerra, épocas de paz, tá bom? Mas o acontecimento de maior historicidade, né, de maior relevância dentro do livro de Mormon é a própria visita do nosso Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então, após Jesus Cristo ele ter sido morto e ressuscitado lá em Jerusalém, ele disse, né, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, né? E talvez as pessoas lá não compreenderam, mas Cristo ele não tinha só a casa de Israel, ele tinha outras pessoas também, né, que tinham o evangelho. E essas pessoas também se menciona aqui, esse grupo que estava aqui nas Américas. Então o próprio Cristo, após a sua ressurreição, ele aparece entre esse povo aqui. Ele mostra a marca dos cravos em suas mãos e em seus pés. Eles têm uma experiência de tocar as marcas aí. Eu quero compartilhar com vocês, eu vou deixar aqui no final da descrição do vídeo, um link para vocês baixar o livro de Mormon em PDF e poder ler o livro de Mormon, para vocês saberem por si mesmo que esse registro ele é verdadeiro, tá bom? Mas o acontecimento de maior importância dentro do livro de Mormon é a própria visita do nosso Salvador Jesus Cristo, tá bom? Bom, o livro de Mormon, ele tem 1000 anos, ele contém aproximadamente aí 1000 anos de escritura. Ele começou 600 anos antes de Jesus Cristo nascer, com um grupo de pessoas que saiu de Jerusalém e vieram aqui para as Américas, né? Tem a visita de Jesus Cristo aqui e vai até 400 anos depois de Cristo, tá bom? E existia uma separação entre o povo aqui. Tinha um povo que era de Deus, né, que era chamado de nefitas, e tinha um povo que não seguia a Deus, que era chamado lamanitas. E o povo que servia a Deus começaram a degenerar, caindo na incredulidade, novamente a apostasia, né, o afastamento da verdade. E aí o que aconteceu? Eles foram exterminados pelo outro grupo chamado lamanitas, e eles deixaram de existir. Mas antes que houvesse o fim do último profeta dentro do livro de Mormon, o nome dele era Moroni, o que ele faz? Ele pega o livro de Mormon, que havia sido escrito em placas, e ele enterra na terra, tá bom? E coloca uma grande pedra em cima ali, para ele esconder esse registro, porque Deus ordenou que ele fizesse isso, tá bom? Então ele esconde o livro ali há 421 anos depois de Cristo e deixa ali escondido. E isso finaliza então o tempo, né, desses profetas, do povo aqui que estava no continente americano. Tá bom? E aí, então, volta para a história lá de Joseph Smith, né? Deus chamou Joseph Smith em 1820, aquele rapaz, para ser um profeta. E depois, um anjo, né? Esse próprio Moroni, um ser glorificado, já ressuscitado, aparece a Joseph Smith e fala para ele onde estavam esses registros. E ele pega esses registros e ele traduz esse registro, tá bom? Então, assim surgiu o livro de Mormon para nós. Conforme eu falei,
nós podemos saber por nós mesmos que essa mensagem é verdadeira por meio do Espírito Santo. Eu vou ler aqui 3 versículos dentro do livro de Mórmon, falando como nós podemos saber, tá bom? Se encontra aqui nas próprias palavras de Moroni. Se encontra aqui em Moroni, capítulo 10, versículo 3, o 4 e o 5. Aqui diz o seguinte: eis que desejo exortar-vos quando lerdes essas coisas, caso Deus julgue prudente que as leiais. E a vos lembrais de qual misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão, até a hora em que receberdes essas coisas, e a meditar sobre isso em vosso coração. Então ele começa o versículo falando aqui que caso Deus julgue prudente que nós leiamos essa mensagem, tá bom? A nós considerarmos o qual misericordioso o Senhor tem sido conosco, né? Nós temos o registro, a Bíblia, tá bom? E agora também nós temos o livro de Mórmon, ou seja, mais palavra do Senhor. Então nós devemos considerar como mais amor recebido da presença de Deus. A considerar como Deus tem sido misericordioso com o povo dele, desde a criação de Adão até agora, né? Continuando, o versículo diz assim, ó: e quando receberdes essas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, Ele vos manifestará a verdade delas, pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. Então é por meio do poder do Espírito Santo que você pode saber que o livro de Mórmon ele é verdadeiro. Como eu disse, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Quero compartilhar com vocês o meu testemunho. Eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro, mas eu sei porque eu tive a oportunidade de me ajoelhar e perguntar diretamente a Deus se esse registro ele é verdadeiro. Bom, então o convite de Moroni aqui, ele é bem claro, tá bom? É como se o livro de Mórmon ele fosse um bolo, né? O que você faz para saber se um bolo ele é gostoso? Você tem que experimentar. Precisa comer o bolo inteiro? Não, né? Comer um pedaço, senão todo mundo vai ficar sem ali no caso do bolo, né? Mas de experimentar você já vai saber. Então, você pode ler algumas partes no livro de Mórmon, tá bom? E depois perguntar diretamente a Deus, o Pai Eterno, se esse livro ele é de Deus. E conforme eu falei, por meio do Espírito Santo você pode saber a verdade dessas coisas. Bom, então eu quero deixar o desafio com você para que você possa ler, né, o livro de Mórmon e perguntar a Deus que ele é verdadeiro. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, né, deixando o desafio também que após você saber que o livro de Mórmon ele é verdadeiro, que você possa seguir o seu coração, né? Nós temos o convite, o propósito dos missionários ajudar as pessoas a saber que existe a Igreja de Jesus Cristo hoje em dia, é ajudar as pessoas a se tornar membro dessa igreja. Então, após você saber que o livro de Mórmon ele é verdadeiro, eu convido você e os missionários, né? Eu vou deixar aqui o link no final da mensagem, tá bom? Um link para que, caso você esteja ouvindo essa mensagem e queira se comunicar com os missionários, solicitar uma visita dos missionários, das sisters, né? Tem missionárias também. Eles podem ir na casa de vocês e lhe dar um exemplar desse livro de presente e desafiar vocês a perguntar a Deus que o livro de Mórmon é verdadeiro, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém, tá bom? Eu vou terminar a mensagem com uma oração também, com licença. Nosso querido e amado Pai Celestial, agradecemos, Senhor, pelo seu amor, agradecemos por essa mensagem e pelo Espírito Santo. Agradecemos, Senhor, pela sua bondade, realmente, desde a criação de Adão, como o Senhor tem sido misericordioso e amoroso com o seu povo. Ao dar o seu Filho, Jesus Cristo, para que nós possamos ser salvos. E a gratidão, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito, né? Nos concedendo as Escrituras para sabermos a sua vontade, nos concedendo o Espírito Santo para saber a verdade. Que o Senhor possa, Senhor, por meio dessa mensagem, abençoar a vida das pessoas. Pessoas que estão em busca da verdade, que querem fortalecer o seu testemunho. E essa oração eu faço fazendo um apelo, Senhor, que o Senhor possa responder às orações sinceras que lhe fizerem a respeito sobre o livro de Mórmon, sobre o profeta Joseph Smith.
né? Que as pessoas possam ser tocadas e buscar receber uma mensagem dos próprios missionários, tá bom? E essa oração nós fazemos no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado.